Vamos avançar. Tenho uma palavra poderosa para compartilhar com vocês nessa manhã. Aleluia. Glória a Jesus. Muito bem, queridos. Eu quero ler só um versículo para a gente dar a introdução a essa palavra. Atos capítulo 9, o versículo 31. Bem aí na introdução, Atos 9, 31. Quero ler só esse pequeno versículo. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: a igreja ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo. Interessante, não é? É vontade do Espírito Santo. Tanto é que ele ajudava para a igreja ficar cada vez mais forte, e ela crescia em número de pessoas. Amém? Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Espírito Santo querido, obrigado, Senhor, por esses 12 anos. Qualquer resposta à oração é um milagre, ó Deus, e então isso aqui é um milagre, nós chegarmos aqui, nós termos avançado para Araguaína, avançado para Luzimangues, avançando para Porto Nacional, ó Deus, para a região norte, para as Aurenis, Taquaralto. Senhor, é milagre do Senhor, é o milagre do Senhor. A igreja ficando cada vez mais forte, crescendo em número de pessoas, com a ajuda do Espírito Santo. Muito, muito obrigado, ó Deus, e nós clamamos nessa manhã pela revelação da Tua palavra, pelo poder do Evangelho. Tua palavra mesmo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então que o poder do Evangelho, o poder da palavra venha sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu tenho um tema para compartilhar com vocês hoje, não é? Algo assim que foi crescendo no meu coração. Depois foi uma jesuicidência, não é? Porque é interessante, não é jesuicidência, assim, é o Espírito Santo falando mesmo com a gente, né? Porque talvez um mês para cá, eu venho entrado nessa crise com relação à igreja, mas uma crise positiva, não é? E comecei a estudar de um mês para cá sobre a igreja. Sobre tudo que a Bíblia fala sobre igreja. Eu lembro, eu peguei a minha concordância bíblica e coloquei lá igreja. E cada versículo que falava sobre igreja, não é? Eu fui lendo, eu fui estudando, eu fui pesquisando. Eu não estava estudando uma palavra, eu não estava estudando uma pregação. Eu queria entender melhor, eu queria que esse princípio igreja entrasse no meu coração. Eu só queria entender melhor, não é? Irmãos, e com esse estudo saiu essa palavra, e eu acho assim muito lindo, né, que era o Espírito Santo falando mesmo, porque de repente quando ela ficou prontinha e ela começou a queimar no meu coração, eu disse, meu Deus, é o aniversário da igreja domingo, não é? Então, muito lindo isso. Então eu quero compartilhar isso aqui com vocês, o meu tema com vocês nessa manhã. Eu preciso mesmo de uma igreja? É uma pergunta, não é? Que eu já ouvi, irmãos, tantas vezes nesses 20 e poucos anos servindo a Jesus como pastor. Por que eu preciso mesmo de uma igreja? Onde que está na Bíblia que eu preciso de uma igreja? Não é? Então, a essa resposta, essa palavra é uma resposta a essa pergunta. Amém, queridos? Eu preciso mesmo de uma igreja, o nosso tema. Deixa eu te falar, na introdução desse assunto, deixa eu falar algo para vocês aqui. Eu acho que nunca, não é? Eu me relaciono com igreja desde criança. Meu avô foi pastor das Assembleias de Deus, então desde criança eu ia para a igreja. Vocês conhecem um pouquinho a minha história. Então, sempre eu estive envolvido de alguma maneira com a igreja. Na casa dos meus avós, não é? Vivendo ali, né, com os amigos dos meus avós, que só falavam de igreja porque eles eram pastores. Irmãos, nunca eu vi tanta perseguição à igreja como eu tenho visto nesses dias. Quem está me entendendo? É muita perseguição à igreja.
Aí, veja bem, como introdução desse assunto com vocês, eu comecei a ver o seguinte: quais são os maiores argumentos das pessoas contra a igreja? Não é? Claro, tem muita coisa, mas eu consegui resumir em 3 só, aqui nessa introdução. É importante a gente saber disso. Por que as pessoas criticam a igreja? Por que eu não quero ir na igreja? Eu não preciso de igreja. Então, essas 3 coisas aqui principais que eu vi, que que são as maiores críticas. Então, primeiro, a igreja virou uma empresa, toda organizadinha. Agora a igreja tem CNPJ, a igreja tem funcionários, a igreja tem um prédio, a igreja e tal. Então, a igreja perdeu a força dela por causa dessas coisas. Irmãos, eu estou colocando esses como os principais argumentos. Eu vou mostrar para você. Irmão, isso não tem nada a ver. Veja bem, essas pessoas que dizem assim: não, a igreja virou uma empresa e agora eu vou começar a reunir um grupo ali para estudar a Bíblia na minha casa. Tá bom, beleza. Aí olha como é que acontece, olha aqui para mim, ó. Olha como, eu já vi isso várias vezes. Aí aquele grupo sai, porque não precisa de igreja, a igreja virou uma instituição, uma empresa, não sei o quê, e todo mundo agora tem funcionário, tem isso, tem até sistema de segurança na igreja. Aí vamos começar o nosso grupo de estudo lá em casa. Aí beleza, irmão, é a coisa mais engraçada, para não dizer trágica, né? Porque esse grupo de estudo, eles vão, começam a reunir. Daqui a pouco, eles começam a divergir nos estudos. Não concordo com isso. Aí o outro, não, mas eles começam a brigar. Aí daqui a pouco eles dizem assim: gente, quem que vai decidir quem está certo e quem está errado? Aí eles nomeiam um líder. Quem está me entendendo? Eles saíram da igreja porque eles não querem esse negócio de pastor, de liderança, de prestar conta. Isso não tem nada a ver. Agora, aquele grupo que saiu ofendido estabeleceu um líder. Mas não é para chamar de pastor, hein? Tá bom, chama de irmão líder. Irmão, desse jeito que eu estou te falando. Aí a igreja vai crescendo, porque a Bíblia diz que a igreja, quando ela é saudável, ela cresce. Está aqui, eu acabei de ler para vocês, não é? A igreja ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo. Aí ele começa a crescer, não cabe mais na casa. Não cabe mais na casa. A gente precisa alugar um prédio, irmão, porque não cabe mais. Mas peraí, quem que vai pagar esse aluguel? Então a gente vai ter que fazer uma coleta, pessoal. Não, mas não é para falar de dízimo, hein? Esse negócio de dízimo, esse negócio de dinheiro. Vamos só fazer uma coleta para pagar o aluguel da igreja, da nossa igreja. Não é igreja também, do nosso grupo de estudo, não é? Ele já tem um pastor, ele já tem uma arrecadação. Agora eles estão procurando lugar para alugar. Na hora de alugar, o cara fala assim, o corretor diz assim: mas peraí, vai ficar no nome de quem? Aí eles voltam: ih, rapaz, vai ficar no nome de quem mesmo? Eu acho melhor a gente estabelecer um CNPJ. E vamos também falar um nome qualquer aí. Irmãos, eles estão virando igreja sem saber de novo. Daqui a pouco eles precisam de... Aí começa a chegar as crianças. Pessoal, quem vai cuidar das crianças? Nesse prédio que a gente vai alugar precisa de uma sala para as crianças. Irmãos, e tudo aquilo que eles condenaram e criticaram, eles estão fazendo igualzinho. Quem está me entendendo? Não vou falar nem nomes, que eu vi esses dias um desses defensores que pregam contra a igreja, pedindo dinheiro. Olha, pessoal, nós não acreditamos nesse negócio de igreja, pastor, mas nós estamos precisando de dinheiro para alugar um prédio. Porque o nosso grupo cresceu e agora é uma igreja. Quem está me entendendo? Tá bom, então esse argumento cai por terra. O outro argumento: não vou para a igreja. Por quê? Por causa do mau testemunho da igreja. Muito escândalo na igreja, viu aí a cantora famosa, que eu não vou dizer o nome dela, né? Horrível esse argumento. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja do apóstolo Paulo, a igreja do pastor Paulo, pensa num cara faixa preta, esse apóstolo Paulo, não é? 1 Coríntios 5:1, olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja dele: geralmente se ouve que há entre vocês imoralidade, e uma imoralidade tão grande como que nem mesmo entre os gentios acontece. Igreja do pastor Paulo. Irmão, não vamos nem falar muito sobre esse assunto. Vamos pensar na igreja do pastor Jesus, que dentro do presbitério dele, dentro daqueles líderes principais dele, que ele investiu a vida dele, que ele deu 3 anos e meio de seminário personalizado, de um discipulado fantástico, tinha um cara mau caráter, traidor, avarento, que vendeu o Senhor por causa de dinheiro. Igreja do pastor Jesus. Então, irmão, isso não pode ser um argumento para o cara não vir na igreja.
Porque, na verdade, a origem da igreja, Satanás vai sempre usar esse argumento. Aquele irmão ali, dando mau testemunho, a culpa é da igreja. Não, aí eu leio isso e digo, não. Esse argumento é bem muito fraco. Aí tem outro argumento, acho que esse terceiro argumento aqui, que é o seguinte: teve a pandemia e agora nós descobrimos que não precisa ir para o prédio. Por quê? Lá em casa eu posso escolher o pregador que eu quiser, e tem pregadores muito melhores do que o meu pastor. Eu posso escolher o louvor que eu quiser, e diga-se de passagem, não é? Depois que a música é trabalhada, né? Cadê os músicos aqui? Cadê o Marcão? Não é? Depois que a música é trabalhada lá no estúdio, meu irmão, nem aquele grupo que tocou consegue tocar igual. Não é? Então, é muito melhor pela internet o louvor. Eu posso mandar meu dízimo pela internet. O que é que eu vou fazer mesmo na igreja? Não é? Então, irmãos, a isso eu tenho uma resposta. Para essas questões eu tenho essa resposta. Para essa questão aqui, de eu estou em casa, estou bem, aqui é mais confortável, vou assistir aqui, não preciso me congregar, não preciso participar de uma igreja, de um grupo, não é? Está lá em Hebreus 10, 25, o que é que o apóstolo Paulo diz lá? Não deixeis de congregar. Esse verbo deixeis é imperativo, é uma ordem. O que é que ele está dizendo, pessoal? Não vale não ir para a igreja. Tá? Mas também, pastor, isso não é suficiente. Tá bom, então, qual que é o meu alvo com vocês hoje aqui? Eu quero te mostrar, vou te mostrar bem rapidinho, não é? Eu só vou ler os versículos, e vou te mostrar 7 promessas, que são, na verdade, 7 privilégios, que a gente pensa que é para todo crente, mas não é. São 7 privilégios para a igreja. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Né? 7 privilégios para a igreja. É só a igreja que tem direito a esse privilégio. Porque, irmão, muita gente fala assim mesmo: eu sou igreja, eu posso ficar lá em casa, não preciso me congregar em lugar nenhum, eu sou corpo de Cristo. Vou te mostrar, você está totalmente errado, não tem base nenhuma para você dizer isso. Nenhuma. E você vai ver que quando você está isolado do corpo, você não tem direito a esses 7 privilégios. Estão prontos? Estão prontos? Ok. Derrubado então esses argumentos frágeis da introdução, não é? Então, por que eu preciso de uma igreja? Ok, queridos? Eu vou te mostrar essas promessas. Então, primeira promessa, que é um privilégio, na verdade: intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade. Irmão, você vai ver que essa intimidade prometida foi para a igreja, não foi para uma pessoa, para um crente individualmente. Olha o que diz aqui, Atos 2:1. Acompanha comigo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, quem concorda comigo que a igreja estava reunida? Era tudo que tinha de igreja até aquele momento, não é? Os discípulos e suas famílias, toda a igreja, sei lá, não sei se eles chegavam a talvez umas 30 pessoas, não sei. Todo aquele grupo estava lá no cenáculo, reunido em oração, porque Jesus tinha dito que o Espírito Santo viria, não muito depois daqueles dias. Então eles ficaram orando, gerando aquela promessa. A igreja estava orando, quem está me entendendo? A igreja estava ali. Agora olha só o versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Então presta bem atenção, irmãos. Isso aqui é um dos marcos, talvez o marco mais importante da igreja, não é? Porque Jesus, ele está indo, os discípulos estão em crise, mas o Senhor vai embora, e agora? Ele fala: calma, é melhor que eu vá, porque se eu não for, eu não posso enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vai viver dentro de vocês. Então, o momento mais poderoso da igreja, irmão, é quando o Espírito Santo vem viver dentro da igreja como corpo geral. Claro, o Espírito Santo está dentro de cada um de nós, mas porque nós estamos vinculados à cabeça, que é Cristo. Quem está me entendendo? Então, não existe intimidade sem igreja. A igreja estava reunida e o Espírito Santo veio sobre a igreja, e aí cada um deles receberam uma língua de fogo, mas porque todos eles estavam envolvidos na vida da igreja. Diga intimidade, é para a igreja, está envolvido na vida da igreja, então você tem direito a essa promessa que é a intimidade. Vocês têm me ouvido falar aqui quando João estava ouvindo, não é, o Apocalipse.
que ele se vira para ver quem estava falando com ele, Apocalipse 1:12, voltei-me para ver quem falava comigo, aleluia. Voltado vi 7 candeeiros de ouro. O que foi que João viu? Ele não viu Jesus primeiro, ele viu 7 candeeiros de ouro. Agora, olha só o que diz Apocalipse 1:20, quanto ao mistério dos 7 candeeiros de ouro, são as 7 igrejas locais. Igreja local. As cartas do Apocalipse, você vê, foram cartas dirigidas a uma igreja, não é? Olha, a igreja em Éfeso, e tinha um elogio, tinha uma exortação que só servia para aquela igreja local, e tinha uma recompensa prometida para aquela igreja local. Então, são 7 igrejas, que é o total de todas as igrejas que havia, né? Então, onde que Jesus estava? Entre os 7 candidatos. Irmão, não existe intimidade com Jesus fora do contexto de igreja local. Quem está me entendendo? O Espírito Santo é derramado sobre a igreja local, não é? E Jesus está na igreja local. Olha só, irmãos, a igreja é comparada a um edifício. É uma das coisas que a Bíblia compara a igreja. E olha o que diz Efésios 2:22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa aonde Deus vive. Aonde que Deus vive? Aonde que Deus vive? Numa casa espiritual que está sendo construída quando cada um de nós nos ligamos como pedras que vivem. Esse prédio está sendo construído e é nesse prédio espiritual, não nesse prédio físico, não é? É muito confortável a gente se reunir aqui, não tem poder nenhum aqui. Agora, nós juntos formamos a igreja onde Deus diz, eu vou viver. Diga, não tem intimidade. Diga, não tem intimidade fora da igreja. Amém, querido? Intimidade com Deus, intimidade com o Espírito Santo. Não tem. Não é? No Antigo Testamento, Deus se relacionava com o homem assim, não é? Como um homem fala com outro homem. Lá com Adão. Depois da queda, Deus ficou distante e se relacionava de longe. Aí o que aconteceu? Deus enviou o Filho dele e restaurou o Deus conosco. Agora Jesus andava com eles de novo. Quando Jesus foi embora, agora é Cristo em nós, a esperança da glória. E isso foi derramado sobre a igreja em Pentecostes. Tá bom a primeira coisa? Tá claro isso? Eu acho que já era suficiente, não é, irmãos? Só uma, mas eu vou mostrar as 7. A segunda, governo, diga intimidade. Primeira promessa, primeiro privilégio, que é só da igreja e não de um crente em particular. Diga, intimidade. Aleluia. Diga, governo. Olha lá o que diz Efésios 1:21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades. Olha só, gente, presta atenção na leitura. Cristo reina sobre todos os governos celestiais. Meu Deus, Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes, tudo. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo, aqui na terra, e no mundo que há de vir. Meu Deus, versículo 22, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo, e deu Cristo a quem? Deu Cristo a quem? A igreja. Irmão, se ele é o detentor de toda a autoridade nos céus e na terra, todos os poderes estão debaixo da autoridade dele, e ele foi dado para a igreja. Onde está a autoridade de Cristo? Vocês estão entendendo que o crente não tem autoridade fora do contexto de igreja? Irmão, eu estou lendo a Bíblia, eu só estou lendo a Bíblia para você, não estou interpretando nada, eu só estou lendo a Bíblia para você. Não, mas eu vou ficar lá em casa e eu vou expulsar os demônios de lá. Irmão, cuidado, porque essa autoridade, esse privilégio foi concedido à igreja. Amém? Olha o que Jesus confirma isso em Mateus 16:18, quando ele diz, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naquela hora que o Pedro diz a si mesmo, que ele diz, tu és o Cristo, porque as pessoas estão perguntando, né? Jesus fala assim, o que é que as pessoas estão dizendo de mim? Quem sou eu? Aí eles estão dizendo que tu és o Elias, que haveria de vir. Alguém está dizendo que o Senhor é Messias. E vocês, o que é que vocês dizem? Aí o Pedro pula e diz, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, não é? Aí Jesus diz, não é? Top, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Agora ele fala assim mesmo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Que pedra? Eu não ouvi. Não é o Pedro, gente. Assim, deixa eu falar, eu vou falar com muito amor e carinho. Essa concepção de que Pedro é a pedra gerou essa heresia de que os papas são como é que chama? A continuidade, né? Sei lá, fugiu a palavra. Entendeu, né? Não, Pedro, sobre essa pedra, Pedro, vou construir a minha igreja. Aí o Pedro morreu, então coloca outro Pedro no lugar dele, outro Pedro, aí chegou no Francisco. Irmão, escuta bem, ó, presta atenção. Muito simples, é só ler a Bíblia. Quando Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, tu és Pedro, tu és uma pedra. Mas se você ler no grego, você vai ver que ele diz, sobre essa rocha, você é pedra, mas sobre essa rocha, que rocha? Sobre essa confissão de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre isso que eu vou construir a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecem, não é contra o Pedro, é contra a minha igreja. Aplauda Jesus. Onde está a autoridade? Na igreja. Não é na Church. Não é, pastor, entendi. Por isso que a gente tem que, quando chegar no prédio, a gente tem que, né, fazer aquele sinal, né? Isso aqui é um lugar que facilita a nossa reunião. Não é confortável? Não é mais confortável? Onde é que a gente vai colocar todo esse povo? Onde é que a gente vai colocar nossas crianças? Não é? É um lugar, é legal, facilita, não é? Não é isso que é a igreja. Mas quando a gente se junta, não é? E a gente tem uma liderança, a gente está ligado a um corpo local, a gente tem essas duas promessas de começo. O Espírito Santo vem ali, não é? E a autoridade de Jesus está ali. Quando Jesus enviou os 70, era a igreja. Escuta bem, ó. Quem que ele enviou? Era todo mundo que ele tinha. Lucas 10, era toda a igreja. Toda a igreja foi enviada. Vamos lá, de 2 em 2. Quando eles voltaram, em Lucas 10, 18, eles dizem, Senhor, em teu nome, os demônios se submetem a nós. Jesus disse, não fiquem preocupados, não fiquem empolgados com isso, porque os demônios se submetem a vocês. Fiquem empolgados, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Versículo 19, ele diz, eu vos dei toda a autoridade. Eu vos dei toda a autoridade nos céus e na terra, para vocês pisarem em serpentes e escorpiões, e em todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Para quem que Jesus deu a autoridade? Diga para os 70. Grita aí, te liga. Para quem Jesus deu a autoridade? Quem são os 70? Não tem autoridade fora da igreja. Mas eu sou uma faixa preta. Quem manda em você? A quem você presta conta? Ninguém, só Deus. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Amém? Aí lembra dos filhos de Seva que foram expulsar o demônio em nome de Jesus que Paulo pregava, Atos 19. Eles estão lá em nome de Jesus, é em nome de Jesus que Paulo prega, sai! O demônio saiu para cima dele, rasgou a roupa dele, deu uns tapas nele e colocou eles para correr. Eles não entenderam nada, eles não estavam ligados em ninguém, eles eram crentes em Jesus, que Paulo pregava, mas eles não batiam continência para ninguém, eles não estavam ligados em uma igreja local nenhuma, eles eram, cuidado irmão com essa história, com essa mentira do diabo. Vamos avançar? Terceira coisa. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Terceira, refúgio. Josué 24, 20, versículo 4. E fugindo para alguma dessas cidades, pôs-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da cidade. Então o tornarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Presta atenção, queridos. Vocês estão prestando atenção aqui comigo? Olha para mim. Uma das coisas que mais revela a igreja são as cidades de refúgio, não é? Porque, irmãos, é muito lindo como que
a cidade de refúgio lá no Antigo Testamento aponta para a igreja aqui no Novo. Porque veja bem, se uma pessoa matasse outra, não só matasse, mas causasse qualquer tipo de prejuízo para outra, se ela arrancasse o olho de uma pessoa, não é? Ela tinha que pagar com o olho dela. Se ela matasse uma pessoa, o sangue dela tinha que ser derramado em cima da pessoa que ela matou. Olho por olho, dente por dente, essa era a lei. Mas se o cara matou sem querer, o que aconteceria? Eu matei aqui, eu estava aqui, sei lá, trabalhando aqui na minha plantação e sem querer eu dei uma teçadada no cara, matei o cara, sem querer, não é? Se o vingador do sangue me matasse, quem era o vingador do sangue? Era um parente próximo daquele cara que tinha o direito de me matar. Na verdade, ele tinha a obrigação de me matar, se realmente eu tivesse intenção de o matar. Agora, se ele me matasse sem que eu tivesse tido a intenção, eu era inocente, certo? Então ele derramaria um sangue inocente sobre a terra e a terra seria amaldiçoada. Por isso que a cidade de refúgio foi estabelecida. Então, se eu matei sem querer, eu posso correr para uma dessas cidades de refúgio, irmãos, e é muito lindo isso. Porque, veja bem, até o apóstolo Paulo não, até o Moisés fala aqui sobre o assassino involuntário. Porque tinha o voluntário, que matou porque queria matar mesmo, estava com raiva e matou. Esse teria que ser morto. Mas se foi involuntariamente, ele poderia correr para a cidade de refúgio, que eram 6 cidades. E esse número é muito importante, guarda aí. Então veja bem, no Novo Testamento tem isso também. Porque o apóstolo Paulo fala, por exemplo, em Romanos 7, olha, o bem que eu queria fazer, eu não faço. O mal que eu não queria, esse eu faço. Então, está entendendo que ele pecou sem querer? Quem está me entendendo? Não é? Mas olha o que diz Hebreus 10, 26. Novo Testamento, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Então, no Antigo Testamento, o cara podia matar sem querer, ele podia correr para a cidade de refúgio. No Novo Testamento, ele pode pecar sem querer, e ele pode correr para a cidade de refúgio. Qual é a cidade de refúgio? Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ou seja, o vingador do sangue, que no Antigo Testamento é a tipologia de Satanás, não pode pegar você aqui dentro da igreja. De novo, não nesse prédio. Não é? Eu pequei, eu não queria pecar. Eu estava ali e acabei clicando, abriu e fui. Não queria, pequei. Aí eu, Senhor, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, meu irmão. Quem está me entendendo? Aí o vingador do sangue fica lá querendo pegar você, mas ele não pode, porque você está ligado a uma igreja. Muito lindo. Agora, escuta bem, por que eu falei, que são 6 cidades, e é muito importante isso, porque 6 na Bíblia, quem sabe o que significa o 6? Dá um grito aí, quem sabe? Alguém falou aí, número do homem. Baseado em quê? O homem foi feito no 6º dia. Apocalipse 13, 18. 13, 18, fala assim, número da besta. E o número da besta, o 666, o 6, é número de homem. Quem está me entendendo? Então, por que isso é importante? Porque, irmãos, a igreja... Porque tem muita gente espiritualizando. A igreja não, eu não vou para essa igreja do mundo aí que tem um prédio, que tem os salários, que tem até estacionamento próprio, que tem até sistema de segurança. Não, essa igreja não, eu vou para a igreja do céu. Mas a igreja é composta por esses 2 elementos. Ela é celestial. Nós vamos ver isso aqui. Ela é celestial, mas ela tem uma parte humana. Quem está me entendendo? Olha só, quando o cara matava, ele tinha que se apresentar na porta da cidade para os anciãos da cidade. Aí ele chegava lá e contava. Olha, eu estava lá trabalhando, sem querer matei o cara. Não é? Beleza, você pode entrar, você está sob nossa custódia, na cidade de refúgio, mas nós vamos investigar o teu caso. Sabe como se chamavam os homens para quem ele prestava conta e apresentava o caso dele? Os anciãos. Esse nome ancião no Antigo Testamento é o mesmo nome presbítero no Novo. Quem está me entendendo? Presbitério da igreja. Então ele chega e conta a história dele. Aí os caras vão investigar. Olha o que a Bíblia dizia. Eu estou só explicando, vocês podem consultar, porque eu não tenho tempo para ler tudo isso. Mas presta atenção, a Bíblia diz que os anciãos então investigariam.
Se fosse constatado que de fato ele matou sem querer, ele poderia ficar lá até a morte do sumo sacerdote. E de novo, isso é uma tipologia, porque Jesus é o sumo sacerdote da nossa fé, e ele já morreu e nós já estamos livres do pecado. Agora escuta bem, se fosse constatado que ele matou sem querer, beleza, mas se fosse constatado, ele chegou lá e contou a história dele, e os caras descobriram que era conversa fiada, ele matou porque ele estava com raiva, a Bíblia diz que eles entregavam aquele homem ao vingador do sangue. Não, pastor, mas isso não tem no Novo Testamento. Se eu te falar que tem. E se eu te falar que em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo chama a igreja para tratar do assunto de um cara que estava tendo relação com a própria madrasta dele, e não tinha quem fizesse esse cara se arrepender. Todo mundo já tinha conversado com ele, e ele não mudava de atitude. O apóstolo Paulo diz: eu já decidi, juntamente com a igreja e o Espírito Santo, que esse homem tem que ser entregue a Satanás. Claro que ele conclui essa frase dizendo, para que a gente entregue o corpo dele, para ver se ele consegue ainda a salvação dele, para ver se lá no leito da morte, lá no leito de doença, ele se arrependa. Quem está me entendendo? Diga assim, irmãos, diga assim comigo: não tem proteção, não tem refúgio fora da igreja. Agora presta atenção, presta atenção, presta atenção. Eu quero que vocês leiam esse texto comigo da cidade de refúgio, Números 35, 26. O cara entrou na cidade, olha aqui comigo. O cara entrou na cidade, foi constatado que era verdade mesmo, ele matou sem querer. Ele entrou, ele recebeu o veredito: você só sai daqui quando o sumo sacerdote morrer. Você está protegido, o vingador não pode entrar aqui, ok? Ele está seguro lá. Aí ele diz assim: mas eu não gosto dessa cidade. Essa cidade não tem muita água, eu sou pescador. Eu gostaria de ir lá para aquela outra cidade que tem mais rios. E eu ouvi dizer que lá é melhor. Beleza, escuta bem. Irmão, presta atenção, eu só vou ler o texto, tá? Presta atenção. Números 35, 26. Porém, se de alguma sorte o homicida, aquele que matou sem querer, sair dos limites da sua cidade, diga sua cidade. Ele já tinha escolhido a cidade. Da sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora do limite dela, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Então presta atenção, queridos. Beleza, olha, eu sempre digo assim: vai sair. Porque existe a possibilidade da pessoa não se encaixar, não é? A pessoa não se encaixou. A maneira do pastor pregar, o pastor nem prega de terno, de gravata, não é? O estilo da igreja, célula, sei lá, não me encaixei. Eu quero sair. Pode sair? Pode. Claro que, irmão, toda saída para mim é traumática. Eu vou te falar uma coisa, eu sofro com cada saída, mas todo mundo tem sua liberdade. Quem está me entendendo? Eu nem preciso dizer isso, né, irmão? Vocês têm liberdade. Agora, o que não pode? Aí eu fico passeando, e não levo a coisa a séria. Por isso que eu digo assim: olha, você já tem um lugar para ir? Não, estou orando. Então fica aí, vamos orar junto, não é? Depois o cara até muda de ideia e acaba ficando, mas assim, se ele decidiu, você não precisa sair daqui para você procurar outro lugar. Porque, irmãos, nesse caminho de ficar vagando por aí, quem está me entendendo que é perigoso? Né? Então não tem essa coisa: não pode sair, porque se sair. Não tem isso, irmão, não tem isso. Mas eu digo assim, o cara entrou no casamento. Como que ele entrou no casamento? Ele foi lá no cartório, casou, fez a festa e tal. Agora ele pode sair de qualquer jeito? Não, tá bom, eu estou indo embora, tchau. Irmão, ele tem que divorciar, tem que ser formal também. Quem está me entendendo? Então o cara chegou na igreja: pastor, Deus falou comigo, eu vinha passando por ali, senti uma coisa me atrair, aí eu vim, estou aqui. Aí passaram seus anos. Aí simplesmente ele some. Aí a gente procura: o que foi que houve, irmão? Não, eu saí. Por quê? Deus falou comigo. Mas peraí, para você entrar, você falou com o ancião, você foi aceito e tal. Para sair, irmão, eu nem sabia onde você estava correndo perigo de vida. Quem está me entendendo? Amém? Vamos avançar? A quarta coisa, daqui para frente é bem rapidinho. A quarta coisa é eternidade. Diga eternidade. Não, grita, eternidade. Quais são as três primeiras? Intimidade, governo, refúgio. Então, essas últimas aqui,
são pequenas, mas são poderosas. Eternidade. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Irmão, olha para mim. Com quem que Jesus vai casar? Não é com uma pessoa individualmente. Jesus vai casar com a igreja. Eu tenho que estar vinculado a ela. Quando ele vier para o grande casamento com a noiva, que já está sendo preparada, nós estamos em preparação, não é? E as igrejas estão em preparação, ligadas com a cabeça. Quando ele vier, irmãos, ele vai casar com a igreja. Diga comigo, a igreja é a noiva de Cristo, aleluia. Efésios 5, 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então a igreja é a noiva de Cristo, como a Márcia é a esposa do pastor Ricardo. Vai ter o casamento ainda, nós estamos noivos, aleluia. Mas vamos casar, a igreja, não é? Quando chegaram com João Batista, falaram: quem que você é para você estar batizando todo mundo? Você é o Messias? Não. Quem que você é? Você é um profeta? Não. Quem que você é? Aí ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aí ele fala assim mesmo: a noiva pertence ao noivo, eu só sou o amigo do noivo trabalhando para ele. De quem é a noiva? De quem é a noiva? Fala para mim, de quem é a noiva? De Jesus. Essa é a quarta. Qual que é a quarta? Vamos lá. Não, fala mais alto. Governo, refúgio, eternidade. E a quinta, justiça. Eu estou falando sobre eu preciso mesmo participar de uma igreja. É você que sabe. Você vai nessa conversa fiada desses caras aí, que foi a minha introdução. Porque a igreja virou uma empresa. Porque tem muito escândalo na igreja. Porque é melhor ficar aqui em casa. Beleza. Ou você vai ouvir a palavra, não é? E você está descobrindo que não tem intimidade fora da igreja, não é? Não tem governo fora da igreja, a autoridade está na igreja. Quando você está vinculado a ela, você tem autoridade. Não tem refúgio fora da igreja, não tem proteção fora da igreja. O vingador do sangue pega, ele pega. Quem está me entendendo? Pega. Irmão, quem não está debaixo da graça, vinculado a uma igreja local, está debaixo da lei, concorda comigo ou não? Sim ou não? O cara diz assim: não vou. Aquele cara lá, não preciso, não. Aí então ele voltou para debaixo da lei. Então quando ele peca, ele paga pelo pecado dele. Vocês estão me entendendo ou não? É igual como era na lei. O que me livra da lei? Eu estou debaixo da graça. Amém? Tá, vamos avançar, né? Então eu falei a quarta coisa, eternidade. A quinta coisa, justiça. Diga justiça. Olha, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, meu Deus do céu, e individualmente membros desse corpo. Olha aqui, ó. Onde é que está a justiça aqui? Presta atenção. Quantos médicos aqui? Deixa eu ver, quantos médicos? Cadê o pessoal da área de saúde? Todo mundo da área de saúde, fala aí da área de saúde. Aí, todo mundo, beleza. Irmão, eu estou pedindo ajuda de você porque eu fugi da escola, né? Então vocês podem me ajudar. Irmãos, o sangue só faz o trabalho dele no membro. Olha o que a Bíblia está dizendo: vocês todos juntos são o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Mas individualmente o Júnior é membro desse corpo. Ele está ligado por um compromisso, por uma aliança a esse corpo. Ele não está vagando por aí, não é? Ele tem uma ligação. Agora veja bem, o sangue só faz o trabalho dele, né, doutor Gustavo? Naquele membro que está ligado ao corpo. É ou não é? Então ele leva oxigênio pelas hemácias, não é? Ele leva proteção pelos leucócitos. Ele evita um sangramento pelas plaquetas. Ele nutre as células por cada uma das substâncias, né, que são digeridas pelo estômago. Ele transforma de uma maneira que ele consegue levar lá na célula. Quem que recebe tudo isso, essas bênçãos? O membro que está ligado ao corpo. Muito forte isso. E o que isso tem a ver com justiça? Porque a Bíblia diz assim, olha, eu quero ler para vocês isso, gente. Apocalipse 12, 11. Eles o venceram. Venceram quem? Venceram quem?
Satanás, pode falar. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então presta atenção. Por que nós somos vitoriosos contra Satanás? Não é porque eu sou bonzinho. Porque eu trabalho na igreja. Porque eu estou vencendo alguns pecados, estou melhorando cada vez, irmão. Nunca você vai chegar nesse nível de você vencer Satanás por causa da sua justiça. A sua justiça, junto com a minha, a Bíblia diz que é um trapo de imundície. Agora, quando eu entendo que o sangue de Jesus foi derramado por mim, então quando Satanás vem me acusar do meu passado, dos meus erros, irmãos, ninguém pecou mais do que eu aqui, não é? Ninguém teve um pecado, um passado mais negro do que o meu. Quando ele vem me lembrar do meu passado, eu digo para ele: ei, eu fui justificado, Romanos 5,9, eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Eu estou vinculado ao corpo dele na igreja. O sangue dele chega em mim. Então, essas bactérias do diabo, essas bactérias infernais, esse coronga não me pega. Está entendendo? Por quê? Porque, irmãos, porque o sangue de Jesus não só me perdoou, mas me purificou de toda a injustiça. Então não é pela minha obra, é pela obra dele na cruz, pelo sangue que ele derramou. Diga comigo: justiça. Você é considerado justo. Alguém falou assim para mim: pastor, está escrito lá em Tiago, né? Tiago 5 fala assim, 14 eu acho, fala assim: muito pode pela sua eficácia a súplica do justo. Pastor, quem é que vai ter uma oração eficaz? Eu falei: irmão, você não sabe que Jesus te fez justo pelo sangue dele? Quando você se aproxima do Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue dele, o que Deus recebe é a justiça do Filho dele. Diante de Deus você é justo, sim. Agora, quem está me entendendo que não tem essa justiça fora da igreja? Vós sois o corpo de Cristo. E individualmente, percebe que tem duas coisas? Vocês estão me entendendo? Porque se o apóstolo Paulo quisesse dizer assim: olha, vocês são o corpo de Cristo. Aí aquele irmão que fala lá na internet assim: eu sou o corpo de Cristo, tá bom? Aí ele estaria certo. Mas para azar dele, o apóstolo Paulo especificou: vocês são o corpo de Cristo. Esse acabou com o cara lá. Individualmente, vocês são vocês são membro desse corpo. Então eu só posso ser um membro que recebe a justiça do sangue se eu estou ligado no corpo. Irmão, não tem bicho de 7 cabeças, tem? Como eu te falei, eu estou lendo a Bíblia para vocês. E aí, a última coisa aqui, sexta coisa, presta atenção. Presta atenção. É que eu estou pensando mais rápido do que consigo falar. Mas é assim, ó. A sexta coisa aqui, diga comigo: abundância. A gente consegue repetir as 5 primeiras? Vamos lá. Intimidade, governo, refúgio, eternidade, justiça. Intimidade, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Governo, a autoridade foi derramada sobre a igreja, não é? Refúgio, a igreja, contra as portas, o inferno não prevalece contra a igreja. O pecador involuntário pode se refugiar na igreja. Eternidade, o Cordeiro vem casar com a igreja, não com o crente. O cara fala lá: eu sou a noiva de Cristo, tá? Então ele está cuidando de mim. Ele está enganado. Ele só é noiva se ele faz parte de uma igreja local. Lembra? João, quem está falando comigo? O que significam 7 candeeiros de ouro e uma voz? Os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas locais. Tá bom? Entenderam até aqui? Vamos para a sexta? A sexta, a abundância. Diga abundância. Abundância. Intimidade, governo, refúgio, eternidade, justiça e abundância. Olha o que diz, Efésios 2:19. É a outra maneira que a igreja é apresentada. Portanto, vocês não são mais estrangeiros e nem visitantes. Agora vocês são
cidadãos que pertencem ao povo de Deus. Vocês são membros da família dele. A igreja é apresentada na Bíblia, vocês sabem, como corpo, como família e como lavoura. É muito interessante porque as três coisas necessitam da palavra. Repararam isso? O corpo, a palavra é colocada como pão. Então o corpo precisa de pão. Então a igreja como corpo precisa do pão. A igreja como lavoura, você sabe que uma das maneiras que a palavra é chamada na Bíblia é de semente. A lavoura não vive sem semente, não é? E a outra maneira que a igreja é chamada é de edifício. E Jesus disse que a construção tem que ser sob a palavra de Deus, não é? Mateus 7,26. Aleluia! A igreja precisa da palavra. Agora presta atenção. Vocês não são mais estrangeiros, nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus, são membros da família. O que isso tem a ver, irmão, com abundância? O que isso tem a ver com abundância, irmão? Tudo. Porque se eu faço parte da família de Deus, quem é o pai? Quem é o pai? Peraí, pastor, você está dizendo que quando eu faço parte da igreja, ou seja, da família de Deus, eu me torno filho? É. Está lá em João 1,12. Aqueles que o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. 1 João 3,1, eu quero que você leia. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. Diga, eu sou filho. Qualquer um é filho? Quem é o filho? Aquele que faz parte da família de Deus. Qual é a família de Deus? Quem está me entendendo? Gálatas 4,6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. O Espírito Santo é para todo mundo? O Espírito Santo é para todo mundo? Para quem é o Espírito Santo? O Filho. E quem é o Filho? Que faz parte da família de Deus. Quem é a família de Deus? Quer mais razões para você fazer parte de uma igreja local? Tá bom? Peraí, pastor, o senhor falou 7 coisas. Eu só falei 6, não foi? Vamos ver? Intimidade, governo, refúgio, eternidade, justiça, abundância, não é? Vamos facilitar aqui para eles aqui, coloca aqui meu. Tá prontinho aí? Olha aí, galera. Intimidade, governo, refúgio, eternidade, justiça, abundância. Uhul! Agora presta atenção, para facilitar você de guardar, certo? Nós temos, gente, esses direitos, quando nós fazemos parte do corpo local. Agora presta atenção, peraí, pastor, só falou 7, você errou? Irmãos, aí eu tenho que te explicar isso. O 7º é o próprio conceito de igreja. Essa palavra igreja ou eclésia, nós temos aí, Patrick, olha aí, ó. Essa palavra igreja ou eclésia, ela é composta de 2 palavras, né? Ek, que quer dizer, como se fosse né? Ex, uma coisa que está, por exemplo, exoesqueleto, parte desse princípio. É um esqueleto fora, como os insetos, não é? Então veja bem, eclésia, esse ek, é como se fosse ex, e esse clésia é tirados, né? Então veja bem, Jesus não inventou uma moda. A primeira pessoa que nós vamos ouvir falar sobre igreja, sobre o conceito de igreja, quem é? É Jesus, em Mateus 16:18, quando ele diz, não é? Eu edificarei a minha igreja. Agora, não era uma coisa nova. Na verdade, Jesus usou um conceito que os discípulos se admiravam daquilo, porque o imperador romano, ele tinha uma eclésia, ou seja, ele tinha uma igreja. Quem está comigo? O que era a igreja? O imperador romano, estudando o perfil dos cidadãos, não é? A honestidade deles, a integridade, a competência, ele chamava aquelas pessoas de dentro das suas casas para viverem com ele e formarem a sua eclésia. Por isso que o significado de eclésia é tirados para fora, tirados de fora, para fora da sua casa, para servir o imperador, integralmente, para representar o imperador. Então quando Jesus diz assim mesmo, eu sou o rei,
E vocês são a minha eclésia. Vocês vão governar comigo. Vocês têm a minha autoridade, vocês me representam. Por isso que o apóstolo Paulo diz: vocês são embaixadores em nome de Cristo. Quem está me entendendo? Isso é igreja, isso é eclésia. Não tem como, irmãos. Pastor, tem uma maneira de eu congregar, assim, tipo assim, ser um crente, vamos dizer, fora da igreja, fora de fazer parte de uma igreja local, pelos motivos que o Senhor falou, por outros, eu não quero. Eu quero ficar só em casa mesmo, e aí eu vou escolher o meu pregador, eu vou mandar o dízimo, até se o Senhor manda a ceia, ou então eu pego ceia de... Tem como? Aí eu digo, tem. A resposta é, sim, tem. Você pode ser um crente assim, não é? De duas maneiras. Não, primeiro eu vou te dizer, você não tem direito a nenhuma dessas coisas que a gente falou. É um prejuízo para você. Mas ainda assim tem. E como que eu faço, pastor? Porque se você quiser ser crente seguindo a palavra de Deus, você tem que fazer parte da igreja. Está me entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós temos ainda 8 minutos. Eu preciso desses 8 minutos para te fazer 2 desafios. Primeiro, você que já faz parte da eclésia, da igreja, você faz parte da eclésia de Cristo. Você foi escolhido, você foi tirado de dentro para fora, para representar Jesus, não é? Você tem direito à intimidade, você tem direito a governo, você tem direito a refúgio, você tem direito à eternidade, você tem direito a essa justiça do sangue, e você tem direito à abundância, porque você é filho, não é? E tem direito a governar com Cristo, porque você é eclésia dele. Aleluia, 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 aleluia. Então, não se deixe enganar, irmãos, por essas conversas fiadas, tá bom, querido? Eu queria te vacinar hoje, né? Nesse dia tão especial, aniversário da igreja, queria te dar essa vacina para te proteger. E outro apelo que eu quero fazer hoje de manhã, você que não tem ainda uma igreja, você que está procurando uma igreja, eu não quero que eu pensei em te chamar para cá para frente, mas eu não quero fazer isso porque eu posso forçar uma barra e você aceitar antes do tempo, não é? Vocês lembram da história do Marcão, né? Que veio fazer uma aliança comigo, e eu disse para ele: Marcão, tu conhece só a minha sala fica o tempo todo arrumadinha. Quando tu conhecer o meu quintal, e mesmo assim quiser andar comigo, aí eu te aceito. Acho que uns 3 meses depois o Marcão voltou e disse: eu vi o seu quintal, eu acho que eu posso até ajudar, inclusive. E aí ele veio. O Marcão está comigo já, acho que até perto de 10 anos, já tem mais de 10 anos, né, Marcão? 11? Olha aí. Não é? Então eu não quero assim, vem para cá fazer uma aliança. Não, ora mais sobre isso. Mas o que eu quero te desafiar é, não fique rodando por aí. Ok, querido? Claro que eu quero que você fique aqui. É claro que eu não quero que você vá embora. Eu amo vocês, né? Mas se você não se encaixar de jeito nenhum, eu vou lutar. Se você quiser, eu posso até, se for possível, né? se não quebrar nenhum princípio, né? Eu posso até ceder, né? Se não quebrar nenhum princípio, mas eu quero ouvir você até, a gente quer aprender, o Marco me ajudou muito, com muitos conselhos. Mas se não tiver jeito, tudo bem, mas não fica rodando, gente, tá bom? Tá, agora, coloque a mão no seu coração, quero orar então por você. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra, ela é viva e eficaz, é espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir o propósito do nosso coração. Senhor, obrigado por esse ensino, obrigado por essa revelação. Senhor, Satanás não vai poder mais nos enganar a respeito da igreja, porque agora nós sabemos a verdade e a verdade nos libertou. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja gloriosa que o Senhor diz lá em Efésios, que quando chegar a hora do casamento, ela vai estar gloriosa, sem mácula, nem ruga, sem coisa semelhante, ela vai estar preparada, pronta para o grande casamento. Oh, que promessa linda! É essa igreja que nós servimos, essa igreja que nós amamos, a noiva do Senhor, a família do Senhor, a lavoura do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma salva de palmas para Jesus.